Bem-vindo a esta jornada por um dos casos mais perturbadores registrados na história de Paraty, Rio de Janeiro. Antes de começar, convido você a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e a hora exata em que você ouve esta narração. Queremos saber até que lugares e em que momentos do dia ou da noite essas histórias documentadas chegam. Na manhã de 23 de abril de 1935, o padre Sebastião Moreira atravessou a Praça da Matriz com passos mais pesados que o habitual. Sob o braço direito, carregava um envelope amarelado que havia chegado de Santos 2 dias antes. A correspondência trazia o selo da Cúria Metropolitana e dentro dela havia documentos que o vigário de Paraty não esperava receber. O céu estava carregado, prenunciando chuva, e o sino da igreja de Santa Rita badalou 5 vezes, marcando a hora em que a imagem da baronesa Maria Angélica de Souza Pinto começaria a se desfazer na memória coletiva da cidade. A baronesa era conhecida em toda a região, viúva desde 1928, quando o barão Teodósio de Souza Pinto faleceu em circunstâncias descritas como naturais. Ela havia dedicado os anos seguintes à caridade. Sua residência, o Solar dos Ipês, ficava no alto da Rua do Comércio, com vista para a Bahia. A construção colonial de 2 andares, com varandas amplas e treliças de madeira, destacava-se entre as outras casas. Ali, todas as quartas-feiras, a baronesa recebia mulheres do bairro do Pontal e da Vila Histórica para distribuir cestas de alimentos, roupas usadas e pequenas quantias em dinheiro. As beneficiadas falavam dela com reverência. Diziam que seus olhos claros transmitiam bondade, que sua voz era suave, que nunca negava ajuda a quem batesse à sua porta. Mas o padre Sebastião, naquela manhã de abril, segurava nas mãos um relato diferente. O documento vinha acompanhado de uma carta do Monsenhor Ataíde, de Santos, e fazia referência a registros eclesiásticos da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Os registros datavam de 1893 a 1897. O vigário leu o material 3 vezes antes de decidir o que fazer. A 4ª leitura aconteceu na sacristia, com as portas trancadas. O Solar dos Ipês era uma propriedade cercada por muros baixos de pedra e portões de ferro trabalhado. Os jardins, embora bem cuidados, tinham um aspecto sombrio. As árvores cresciam desordenadamente e formavam uma cobertura espessa que impedia a entrada de luz solar direta. O interior da casa era descrito por poucos. A baronesa não recebia visitas sociais. Apenas as beneficiadas entravam, e sempre pela porta lateral, que dava para um corredor estreito. As reuniões de caridade aconteciam na sala de distribuição, um cômodo amplo no térreo, com paredes brancas e mobília simples. Ninguém subia ao 2º andar. A própria baronesa raramente era vista fora daquele ambiente controlado. Dona Isaura Fonseca, lavadeira que morava próximo ao cais do porto, frequentava as distribuições desde 1930. Ela relatou anos depois que a baronesa nunca sorria. Seus gestos eram medidos, suas palavras escolhidas com precisão. Durante as entregas, ela anotava nomes em um caderno preto de capa dura. Cada beneficiada tinha uma página. Dona Isaura nunca viu o conteúdo completo do caderno, mas notou que as anotações não se limitavam a nomes. Havia datas, números, símbolos que ela não reconhecia. O envelope que o padre Sebastião recebera continha cópias de registros de batismo. 3 crianças, todas nascidas entre 1893 e 1895. Todas filhas de Maria Angélica dos Santos, solteira, residente na fazenda Santa Ângela, em Guaratinguetá. O nome do pai não constava em nenhum dos documentos. As crianças foram batizadas com um intervalo de aproximadamente 18 meses entre cada nascimento.
A primeira, Ana dos Santos, em janeiro de 1893. A segunda, Bernardo dos Santos, em julho de 1894. A terceira, Clara dos Santos, em dezembro de 1895. Nenhuma delas aparecia em registros posteriores. Não havia certidões de óbito, não havia registros de mudança, nada. A carta do Monsenhor Ataíde explicava que os documentos haviam sido encontrados durante uma reorganização dos arquivos paroquiais. A descoberta acontecera por acaso, quando um assistente notou uma discrepância nos livros de batismo. As páginas referentes aos anos de 1893 a 1897 estavam mal encadernadas, como se tivessem sido removidas e recolocadas. Ao examinar os registros com atenção, o assistente percebeu que algumas anotações marginais haviam sido apagadas. Com auxílio de técnicas rudimentares de restauro, foi possível recuperar parte do texto. As anotações faziam referência a visitas pastorais à fazenda Santa Ângela e mencionavam preocupações não especificadas sobre o bem-estar das crianças. O padre Sebastião conhecia a baronesa Maria Angélica de Souza Pinto há 7 anos. Ela se apresentara em Paraty logo após a morte do marido, vinda de São Paulo. Trazia consigo documentos de propriedade do solar dos Ipês, que havia sido adquirido pelo barão anos antes, e cartas de apresentação assinadas por figuras influentes da capital. Ninguém questionou sua origem. Ninguém investigou seu passado. A viúva de um barão merecia respeito, e seu trabalho de caridade rapidamente lhe garantiu admiração. Mas o vigário agora tinha dúvidas. Maria Angélica dos Santos, a mulher mencionada nos registros de Guaratinguetá, poderia ser a mesma pessoa. A diferença de sobrenome poderia ser explicada pelo casamento. Mas as crianças, onde estavam as crianças? O padre decidiu agir com cautela. Enviou uma carta ao cartório de registro civil de Guaratinguetá, solicitando informações sobre a fazenda Santa Ângela e seus antigos moradores. A resposta levou 3 semanas para chegar. Enquanto isso, a rotina em Paraty seguia inalterada. A baronesa continuava suas distribuições semanais. As mulheres continuavam a visitá-la. Dona Isaura, porém, começou a perceber mudanças sutis no comportamento da benfeitora. Em uma das últimas visitas, a baronesa perguntou sobre sua filha mais nova, Terezinha, de 7 anos. Quis saber se a menina estava crescendo bem, se era saudável, se frequentava a escola. Dona Isaura respondeu com naturalidade, mas a insistência das perguntas a deixou desconfortável. Quando saiu do solar dos Ipês naquele dia, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. A resposta do cartório de Guaratinguetá chegou na primeira semana de maio. A fazenda Santa Ângela havia sido desativada em 1897. A propriedade pertencera a uma família tradicional da região, os Alvarenga, que a venderam após a morte do patriarca. O comprador foi um comerciante de Santos, que nunca residiu no local. A fazenda ficou abandonada durante anos, até ser demolida em 1922. Os registros não mencionavam empregados ou moradores permanentes. Não havia informações sobre Maria Angélica dos Santos. Mas o funcionário do cartório anexou uma nota manuscrita. Dizia que, segundo relatos orais colhidos de antigos moradores da região, a fazenda tinha uma reputação sombria. Falava-se de gritos noturnos, de crianças que sumiam, de uma mulher que morava sozinha nos fundos da propriedade. O padre Sebastião decidiu visitar Guaratinguetá. Partiu de Paraty na manhã de 9 de maio, acompanhado de um seminarista. A viagem de trem até São Paulo e depois até o Vale do Paraíba durou 2 dias. Chegaram à cidade no início da tarde de 11 de maio. O vigário foi diretamente à paróquia local, onde foi recebido pelo padre Anselmo, um homem idoso que servia na região há mais de 40 anos.
Quando o padre Sebastião mencionou a fazenda Santa Ângela, o rosto do padre Anselmo se fechou. O pároco mais velho pediu que a conversa acontecesse em privado. Levou o visitante até uma sala nos fundos da casa paroquial. Ali, com a porta fechada, começou a falar. Sim, ele se lembrava de Maria Angélica dos Santos. Era uma mulher jovem, de aparência frágil, que aparecera na fazenda por volta de 1892. Ninguém sabia de onde vinha. Dizia-se que havia sido contratada como governanta pelos Alvarenga, mas a família nunca confirmou. Ela vivia reclusa. Raramente era vista na cidade. As crianças, segundo o padre Anselmo, nasceram em circunstâncias que geraram desconfiança. Maria Angélica nunca revelou quem era o pai. Recusava visitas. Quando o vigário tentava fazer visitas pastorais, ela o recebia na varanda, nunca deixando que entrasse na casa. O padre Anselmo fez uma pausa longa antes de continuar. Em 1897, uma vizinha da fazenda, senhora idosa, que morava a cerca de 2 quilômetros de distância, procurou a paróquia. Estava perturbada. Disse que não via as crianças há meses, que Maria Angélica afirmava que elas haviam sido enviadas para estudar em um colégio interno, mas a história não convencia. O vigário decidiu investigar. Visitou a fazenda acompanhado de 2 homens da cidade. Maria Angélica os recebeu com calma. Mostrou cartas supostamente enviadas pelo colégio interno, localizado em São Paulo. As cartas pareciam autênticas. Os selos eram legítimos. O padre Anselmo não tinha como contestar. A visita terminou sem conclusões. Mas 3 meses depois, Maria Angélica desapareceu. Deixou a fazenda durante a noite, levando apenas uma mala pequena. Nunca mais foi vista em Guaratinguetá. A propriedade ficou abandonada. Anos depois, quando foi demolida, trabalhadores encontraram algo estranho no porão. 3 pequenas covas, rasas, vazias. Não havia restos humanos. Não havia evidências concretas. Mas a descoberta gerou rumores que nunca foram completamente silenciados. O padre Sebastião retornou a Paraty com mais perguntas do que respostas. Não havia provas conclusivas de que a baronesa Maria Angélica de Souza Pinto e Maria Angélica dos Santos fossem a mesma pessoa. Mas as coincidências eram perturbadoras. Os anos intermediários, entre 1897 e 1928, permaneciam obscuros. Como uma mulher sem recursos visíveis conseguira se casar com um barão? Como havia adquirido posição social? O que acontecera com as crianças de Guaratinguetá? Na noite de 19 de maio, o vigário decidiu confrontar a baronesa. Enviou uma mensagem ao solar dos Ipês, solicitando uma audiência privada. A resposta veio no dia seguinte. A baronesa o receberia na tarde de 21 de maio. O padre Sebastião passou as horas anteriores ao encontro em oração. Sabia que precisava agir com prudência. Uma acusação sem fundamento poderia destruir a reputação de uma mulher respeitada. Mas o silêncio poderia ser conivente com algo muito pior. O solar dos Ipês estava silencioso quando o vigário chegou. Uma empregada idosa, de rosto inexpressivo, o conduziu até uma sala de estar no térreo. As paredes eram cobertas por papel de parede escuro, com padrões florais desbotados. Os móveis eram pesados, de madeira escura, e ocupavam quase todo o espaço disponível. Uma única janela, com cortinas espessas parcialmente fechadas, permitia a entrada de pouca luz. O padre Sebastião esperou 20 minutos antes que a baronesa entrasse. Maria Angélica de Souza Pinto tinha cerca de 60 anos. O cabelo grisalho estava preso em um coque baixo. Vestia um traje preto sem adornos. Os olhos claros, tantas vezes descritos como bondosos, pareciam distantes. Ela cumprimentou o vigário com uma inclinação de cabeça e sentou-se em uma poltrona de espaldar alto, de frente para ele. Não ofereceu chá, não fez perguntas, apenas esperou que o padre falasse.
O vigário começou com cautela. Mencionou os registros de Guaratinguetá, as crianças batizadas em nome de Maria Angélica dos Santos, o desaparecimento, a fazenda abandonada. A baronesa ouviu sem interromper. Quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi longo. Ela não negou, não confirmou. Apenas olhou para a janela, como se estivesse vendo algo além das cortinas. Finalmente ela falou. Sua voz era baixa, controlada. Disse que o passado era um território perigoso, que certas portas, uma vez abertas, não podiam ser fechadas, que o padre Sebastião não sabia o que estava procurando e que, se soubesse, desejaria não ter começado a procurar. Levantou-se sem esperar resposta e saiu da sala. A empregada idosa apareceu imediatamente, conduzindo o vigário até a porta. O padre Sebastião saiu do solar dos ipês sem respostas, mas com a certeza de que algo profundamente errado havia acontecido. Nos dias seguintes, tentou reunir mais informações. Conversou com moradores antigos de Paraty, com comerciantes, com funcionários da prefeitura. Ninguém tinha informações sobre o período anterior à chegada da baronesa. O barão Teodósio de Souza Pinto havia sido um homem discreto, de saúde frágil, que raramente aparecia em público. O casamento com Maria Angélica acontecera em São Paulo, em 1923, quando ele já estava com mais de 70 anos. A cerimônia fora pequena, sem convidados da família da noiva. Em junho, o padre Sebastião recebeu outra correspondência, desta vez de um advogado em São Paulo. A carta era breve. Informava que o testamento do barão Teodósio de Souza Pinto continha cláusulas incomuns. Toda a fortuna havia sido deixada para a esposa, mas com condições. Maria Angélica deveria manter residência em Paraty, deveria continuar as obras de caridade e não poderia se casar novamente. Caso descumprisse qualquer das condições, a herança seria revertida para instituições de caridade administradas pela Igreja. O advogado, já idoso e prestes a se aposentar, anexou uma nota pessoal. Dizia que na época da elaboração do testamento havia ficado com a impressão de que o barão estava sob pressão, que assinara os documentos com relutância, mas que não havia nada ilegal nos termos. O vigário começou a formar uma teoria. Maria Angélica dos Santos, após desaparecer de Guaratinguetá, havia de alguma forma conseguido apagar seu passado. Talvez com documentos falsos, talvez com a ajuda de terceiros. Havia se reinventado. Casara-se com um homem rico e doente, garantindo sua posição social e segurança financeira. E agora, sob a máscara de benemérita, vivia uma vida confortável em Paraty. Mas o que acontecera com as 3 crianças continuava sem resposta. Dona Isaura, que continuava frequentando as distribuições semanais, notou que a baronesa estava diferente, mais silenciosa, mais distante. Em uma das últimas visitas no final de junho, ela percebeu que o caderno preto não estava sobre a mesa, como de costume. Quando perguntou, a baronesa respondeu que não seria mais necessário manter registros, que confiava na memória. Dona Isaura achou a resposta estranha, mas não comentou. Na primeira semana de julho, a empregada idosa que trabalhava no solar dos ipês apareceu na casa paroquial. Estava visivelmente abalada. Pediu para falar com o padre Sebastião em particular. Na sacristia, com as mãos tremendo, ela relatou que havia encontrado algo no 2º andar da residência, um cômodo que permanecia trancado. Ela nunca tinha entrado ali. A baronesa guardava a chave consigo, mas naquela manhã a porta estava entreaberta. A curiosidade a venceu. Entrou. O cômodo era pequeno, sem janelas. As paredes eram cobertas por estantes de madeira. Nas prateleiras havia frascos de vidro, dezenas deles. Dentro de cada frasco, preservado em líquido transparente, havia algo que a empregada não conseguiu identificar com clareza. Pareciam pequenos objetos orgânicos. Ela não teve coragem de olhar mais de perto.
Saiu rapidamente e fechou a porta. Não mencionou nada para a baronesa, mas não conseguia parar de pensar no que vira. O padre Sebastião decidiu agir. Procurou o delegado de Paraty, apresentou os documentos de Guaratinguetá e relatou as descobertas. O delegado, homem pragmático e cético, disse que precisava de evidências concretas. Rumores e suspeitas não eram suficientes, mas concordou em fazer uma visita oficial ao solar dos Ipês, sob o pretexto de uma inspeção de rotina relacionada a questões sanitárias. A visita aconteceu na manhã de 10 de julho. O delegado foi acompanhado por 2 oficiais e pelo padre Sebastião. A baronesa os recebeu com cortesia fria, permitiu que inspecionassem o térreo, a sala de distribuição, a cozinha, os quartos de empregados. Tudo estava em ordem. Quando o delegado solicitou acesso ao segundo andar, ela hesitou. Disse que o andar superior era privado, que não havia necessidade de inspecioná-lo. O delegado insistiu. Após uma pausa longa, ela entregou um molho de chaves. O grupo subiu as escadas. O corredor do segundo andar era estreito, mal iluminado. Havia 5 portas. 4 estavam abertas. Quartos vazios. Mobília coberta por lençóis brancos. Camadas de poeira acumulada. A 5ª porta estava trancada. A baronesa disse que a chave se perdera. O delegado ordenou que a porta fosse arrombada. O cômodo era exatamente como a empregada descrevera. Pequeno, sem janelas, estantes cobrindo todas as paredes. E os frascos, dezenas deles. O delegado se aproximou. Examinou o conteúdo de um dos frascos com atenção. Seu rosto ficou pálido. Ordenou que todos saíssem do cômodo imediatamente. Disse que precisava de um médico. O Dr. Henrique Tavares, médico municipal, chegou ao solar dos Ipês 2 horas depois. Examinou os frascos com método clínico. Sua conclusão foi registrada em relatório oficial. Os frascos continham tecido biológico humano, fragmentos pequenos, preservados em formol. Alguns pareciam ser de órgãos internos, outros de tecido dérmico. Não era possível determinar a idade ou a origem com precisão, dadas as limitações técnicas da época. Mas a quantidade e a variedade sugeriam que os fragmentos provinham de mais de um indivíduo. A baronesa foi detida, levada para a delegacia de Paraty na tarde do mesmo dia. Durante o interrogatório, permaneceu em silêncio. Recusou-se a responder perguntas. Recusou-se a contratar advogado. Quando o delegado mencionou as crianças de Guaratinguetá, ela finalmente reagiu. Não com palavras, mas com um sorriso breve, quase imperceptível, que gelou o sangue dos presentes. Nos dias seguintes, investigadores examinaram o solar dos Ipês com mais detalhes. Encontraram no porão uma área que parecia ter sido usada para algum tipo de procedimento. Havia uma mesa de madeira com manchas escuras que não puderam ser completamente removidas. Instrumentos cirúrgicos antigos enferrujados. Pedaços de tecido com marcas que sugeriam contato com substâncias químicas. Mas nenhum resto humano, além dos fragmentos preservados nos frascos. O caderno preto nunca foi encontrado. A baronesa, quando questionada sobre ele, disse que o havia queimado, que não havia mais necessidade de registros, que tudo o que precisava lembrar estava em sua memória, e que memórias, ao contrário de documentos, não podiam ser usadas contra ela. O caso atraiu atenção regional. Jornais de São Paulo e Rio de Janeiro publicaram reportagens. A história da benemérita, que escondia um passado sombrio, fascinava o público. Mas as informações eram limitadas. Não havia confissões, não havia testemunhas diretas, não havia corpos. A acusação formal foi de ocultação de cadáver e prática de atos médicos sem licença. Não era possível provar homicídio. Não havia evidências suficientes. O julgamento aconteceu em novembro de 1935. A baronesa compareceu ao tribunal com a mesma postura controlada que mantivera durante toda a investigação. Vestia preto,
Não demonstrava emoção. Quando o juiz lhe deu a oportunidade de se defender, ela se limitou a dizer que havia dedicado sua vida a ajudar os necessitados, que as acusações contra ela eram baseadas em mal-entendidos e preconceitos, que os frascos continham material de estudo adquirido legalmente de fornecedores médicos, não apresentou documentos que comprovassem a alegação. O júri, composto por 6 homens, deliberou por 3 dias. A decisão foi dividida. 3 jurados votaram pela condenação, 3 pela absolvição. Em casos de empate, a lei determinava que a ré fosse absolvida. Maria Angélica de Souza Pinto saiu do tribunal livre, mas sua reputação estava destruída. As mulheres de Paraty, que antes a veneravam agora, evitavam qualquer menção ao seu nome. O solar dos Ipês foi fechado. E Baronesa permaneceu reclusa ali, sozinha, recusando-se a deixar a cidade. Dona Isaura, anos mais tarde, em entrevista concedida a um pesquisador local, afirmou que nunca mais conseguiu dormir tranquila. Disse que, sempre que fechava os olhos, via o caderno preto. Imaginava o que estava escrito nele, os nomes, as datas, os símbolos, e se perguntava quantas outras crianças, além das 3 de Guaratinguetá, haviam passado pelas mãos da baronesa. O padre Sebastião continuou sua investigação de forma discreta. Escreveu cartas para paróquias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Procurava registros de batismo que pudessem estar conectados a Maria Angélica dos Santos. Encontrou alguns. Crianças nascidas em diferentes cidades ao longo de 2 décadas, todas filhas de mães solteiras com sobrenome Santos, nenhuma com registro de óbito, nenhuma com paradeiro conhecido, mas não havia como provar conexão direta, apenas padrões, coincidências que, isoladas, não significavam nada. Juntas, formavam uma sombra inquietante. Em janeiro de 1936, o solar dos Ipês pegou fogo. O incêndio começou durante a madrugada. Quando os vizinhos acordaram, as chamas já haviam consumido grande parte da estrutura. O Corpo de Bombeiros de Paraty tentou controlar o fogo, mas a construção antiga de madeira queimou rapidamente. Quando as chamas foram finalmente apagadas, restavam apenas as paredes externas de pedra e escombros fumegantes. Não foi possível determinar a causa do incêndio. Investigadores encontraram o corpo da baronesa no 2º andar, no corredor próximo ao cômodo dos frascos. A autópsia revelou que ela morrera antes que as chamas a alcançassem, asfixia por fumaça. Mas havia algo estranho. O corpo estava em uma posição que sugeria que ela não tentara fugir. Estava deitada no chão de costas, os braços ao longo do corpo, como se tivesse simplesmente se deitado e esperado. O padre Sebastião conduziu um funeral discreto. Poucos compareceram. A baronesa foi enterrada no cemitério municipal em uma área afastada, sem lápide elaborada. Apenas uma cruz simples de madeira com seu nome e as datas de nascimento e morte. O vigário, ao finalizar a cerimônia, murmurou uma oração que não constava do ritual oficial. Uma oração por aqueles que nunca receberam sepultura adequada, por aqueles cujos nomes foram esquecidos. Nos meses seguintes, o terreno onde ficava o solar dos Ipês permaneceu abandonado. Ninguém demonstrou interesse em adquiri-lo. Crianças da vizinhança evitavam passar por ali. Diziam que à noite era possível ouvir sons estranhos. Não gritos, não choros, mas algo mais sutil, como sussurros, como passos lentos em um corredor vazio. Em 1937, um comerciante de Santos comprou o terreno. Mandou demolir o que restava das paredes. Queria construir um armazém. Durante a demolição, trabalhadores encontraram, sob os escombros do porão, uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, envoltos em tecido oleado, estavam documentos, cartas, anotações e um caderno de capa preta.
O caderno foi entregue ao delegado de Paraty. Ele o examinou por 3 dias antes de decidir o que fazer. As páginas estavam repletas de anotações, nomes, datas, descrições detalhadas, mas não de distribuições de caridade. Eram registros de algo muito diferente, procedimentos, observações clínicas, medidas. O caderno descrevia com minúcia perturbadora experimentos realizados ao longo de décadas. Os sujeitos eram identificados apenas por iniciais. As idades variavam. A maioria tinha entre 2 e 8 anos. O delegado decidiu não tornar o caderno público. Disse que as famílias das possíveis vítimas já haviam sofrido o suficiente, que não havia benefício em expor detalhes que nunca poderiam ser confirmados. O caderno foi arquivado em um cofre na delegacia. O acesso foi restrito. Apenas 3 pessoas viram seu conteúdo completo: o delegado, o padre Sebastião e o juiz responsável pelo caso original. O padre Sebastião, em carta enviada ao Monsenhor Ataíde em abril de 1937, escreveu que o caderno revelava uma mente fraturada, uma pessoa que havia, de alguma forma, convencido a si mesma de que estava conduzindo o trabalho científico, que estava contribuindo para o conhecimento médico. As anotações faziam referência a teorias obsoletas sobre desenvolvimento infantil, hereditariedade, pureza racial, conceitos que circulavam em certos círculos no final do século XIX, mas aplicados de uma forma que nenhum médico legítimo reconheceria. O vigário também mencionou algo que o perturbara profundamente. Em várias páginas espalhadas ao longo do caderno havia desenhos, esboços de rostos infantis, feitos com cuidado, quase com carinho. Sob cada desenho, uma data e uma frase repetida: preservado para sempre. O padre Sebastião interpretou isso como uma tentativa de Maria Angélica de justificar suas ações para si mesma, como se, ao preservar fragmentos físicos, estivesse de alguma forma mantendo vivas as crianças. Uma lógica distorcida que apenas ela poderia compreender. O armazém foi construído no terreno do antigo solar dos Ipês. Operou normalmente até 1953, quando foi vendido e convertido em residências populares. As famílias que moraram ali ao longo dos anos nunca relataram nada em comum. O lugar perdeu sua história. Tornou-se apenas mais um endereço na Rua do Comércio. Dona Isaura faleceu em 1962. Em seu testamento, deixou instruções específicas. Não queria ser enterrada no cemitério municipal. Pediu para ser sepultada no cemitério da Igreja de Nossa Senhora das Dores, do outro lado da cidade. Quando questionada, anos antes, sobre o motivo, respondeu apenas que não queria estar perto de certas pessoas. Mesmo na morte, o padre Sebastião serviu em Paraty até 1964, quando foi transferido para uma paróquia no interior de Minas Gerais. Antes de partir, solicitou ao bispo diocesano que o caderno preto fosse destruído. O bispo negou o pedido. Disse que documentos históricos, independentemente de seu conteúdo, deveriam ser preservados. O caderno permaneceu arquivado em 1968, durante uma reforma na delegacia de Paraty. O cofre onde o caderno estava guardado foi aberto. O caderno não estava mais lá. Investigação interna não conseguiu determinar quando ou como desapareceu. Não havia registros de acesso, não havia testemunhas. O delegado responsável na época, já aposentado, foi questionado. Disse não saber de nada. O caso foi arquivado como perda de documento. Há quem diga que o caderno foi deliberadamente removido. Que alguém, talvez com acesso privilegiado, decidiu que certos segredos não deveriam existir, que o risco de que caísse em mãos erradas era grande demais. Há quem diga que foi destruído, que virou cinzas, assim como o solar dos Ipês. E há quem diga que ainda existe,
guardado em algum lugar, esperando que alguém o encontre. A história da baronesa Maria Angélica de Souza Pinto permaneceu conhecida em Paraty por algumas décadas. Os mais velhos a contavam aos mais novos, mas com o tempo os detalhes se perderam. Tornou-se uma lenda urbana. A mulher que fingia ser caridosa, mas escondia algo terrível. As versões variavam. Algumas diziam que ela era uma bruxa, outras que fazia pactos. Nenhuma chegava perto da verdade documentada. O que sabemos, com base nos registros que sobreviveram, é que Maria Angélica dos Santos nasceu em 1875, em local não determinado. Apareceu em Guaratinguetá em 1892, grávida. Deu à luz 3 vezes em 3 anos. As crianças desapareceram. Ela desapareceu. Reapareceu décadas depois, com novo nome, nova história, nova vida. Casou-se com um homem rico e doente. Herdou sua fortuna. Dedicou-se à caridade, enquanto mantinha um cômodo secreto repleto de evidências de crimes que nunca poderiam ser totalmente comprovados. O que não sabemos é quantas vítimas realmente houve. Quantas crianças passaram por suas mãos ao longo de 40 anos? De onde vieram? Onde foram enterradas, se é que foram? O caderno, se suas anotações eram completas, sugeria um número que os investigadores na época preferiram não tornar público. Mais de 20, talvez mais de 30. Mas eram apenas iniciais. Podiam ser referências a procedimentos repetidos nos mesmos indivíduos. Ou podiam ser indivíduos diferentes. Não há como saber. O Dr. Henrique Tavares, em relatório confidencial elaborado após o julgamento, especulou sobre as motivações de Maria Angélica. Ele sugeriu que ela poderia sofrer de uma condição psiquiátrica não diagnosticada, algo que a levava a acreditar que estava realizando trabalho legítimo, que tinha direito sobre os corpos que manipulava. Mas o doutor reconheceu que sua análise era limitada, que ele nunca conseguira conversar diretamente com a ré, que todas as suas conclusões eram baseadas em evidências circunstanciais e no conteúdo do caderno. Outros, incluindo o padre Sebastião, acreditavam que havia algo mais deliberado, que Maria Angélica sabia exatamente o que estava fazendo, que havia escolhido vítimas vulneráveis propositalmente, crianças de mães solteiras, crianças cujos desaparecimentos não gerariam investigações sérias, crianças que a sociedade da época considerava marginais e que ela usara sua posição social, primeiro de forma discreta e depois de forma ostentatória, para se proteger. Há ainda uma terceira interpretação, menos comum, mas defendida por alguns, a de que Maria Angélica era vítima de seu próprio tempo, uma mulher que, em circunstâncias diferentes, com acesso à educação formal, poderia ter se tornado médica ou cientista, mas que, nascida em uma época em que essas opções não existiam para ela, encontrou formas distorcidas de expressar uma curiosidade intelectual genuína. Essa interpretação não absolve suas ações, mas tenta contextualizá-las. Independentemente da motivação, o resultado foi o mesmo: vidas interrompidas, famílias destruídas, e uma sombra que permaneceu sobre Paraty por gerações. Mesmo hoje, mais de 80 anos depois dos eventos de 1935, há quem evite falar sobre o assunto. Há quem prefira acreditar que a história foi exagerada, que não foi tão terrível quanto os registros sugerem. É mais fácil assim, é mais confortável, mas os documentos existem. Os registros de batismo em Guaratinguetá existem. O relatório do Dr. Tavares existe. As cartas do padre Sebastião existem. E mesmo que o caderno preto tenha desaparecido, o testemunho daqueles que o viram permanece, não em forma oficial, mas em conversas privadas, em memórias transmitidas, em histórias contadas em voz baixa, tarde da noite, quando as sombras são mais longas. A empregada idosa que trabalhou no solar dos Ipês nunca falou publicamente sobre o que viu no cômodo secreto.
Mas em seus últimos anos, vivendo com uma sobrinha em uma casa simples no bairro do Pontal, ela mencionou em um momento de clareza que havia noites em que não conseguia parar de pensar nos frascos, na forma como o líquido dentro deles refratava a luz, na forma como os fragmentos pareciam flutuar, suspensos, como se estivessem vivos de alguma forma. Ela dizia que, às vezes, sonhava com eles, que via rostos nos fragmentos, rostos de crianças, olhando para ela, silenciosos. Dona Isaura, antes de sua morte, queimou todas as roupas e objetos que havia recebido da baronesa ao longo dos anos. Fez isso em um terreno baldio, longe de sua casa, em uma noite sem lua. Não disse a ninguém o que estava fazendo, mas vizinhos viram o fogo, viram a fumaça preta subindo. E quando perguntaram, ela respondeu apenas que estava se livrando de coisas velhas, coisas que não queria mais guardar. O padre Sebastião, em seus últimos anos em Minas Gerais, desenvolveu uma rotina peculiar. Todas as quintas-feiras, sem falta, ele acendia uma vela na sacristia. Não era parte de nenhum ritual oficial, não era para santos, não era para os fiéis. Quando um jovem seminarista perguntou para quem era a vela, o vigário respondeu que era para aqueles que nunca tiveram nome, para aqueles que foram esquecidos, para aqueles cujas vozes nunca foram ouvidas. A Praça da Matriz em Paraty, onde tudo começou naquela manhã de abril de 1935, permanece inalterada. A igreja de Santa Rita ainda toca seus sinos. O cais do porto ainda recebe embarcações. A Rua do Comércio ainda é movimentada. A vida continua. As gerações se sucedem, as histórias se transformam, mas alguns ecos permanecem. Algumas sombras não desaparecem completamente. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham por inteiro. Há registros de que, em 1951, um pesquisador acadêmico de São Paulo visitou Paraty. Estava conduzindo um estudo sobre práticas médicas irregulares no Brasil durante o século XIX e início do século XX. Procurou o padre Sebastião, que ainda servia na cidade na época. O vigário recebeu o pesquisador, mas recusou-se a fornecer informações detalhadas. Disse apenas que havia casos que era melhor deixar no passado, que certos conhecimentos não traziam benefício a ninguém. O pesquisador insistiu. O padre Sebastião manteve sua posição. A reunião terminou sem resultados. O estudo acadêmico, quando publicado 2 anos depois, fazia uma breve menção ao caso de Paraty, mas sem detalhes. Apenas uma nota de rodapé, informando que evidências completas não puderam ser obtidas. O delegado responsável pela investigação original aposentou-se em 1948. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu até 1963. Em entrevista concedida a um jornal local, em 1960, quando questionado sobre o caso mais perturbador que havia investigado, ele mencionou, sem nomear, uma mulher que enganara toda uma cidade. Disse que o que mais o impressionara não fora a crueldade dos atos, mas a capacidade dela de manter uma fachada impecável por tanto tempo, de ser vista como santa enquanto guardava segredos monstruosos. Ele disse que aquilo o ensinara uma lição importante, que maldade verdadeira raramente tem aparência óbvia, que os piores atos são cometidos por pessoas que parecem normais, que confiamos nas aparências por nossa conta e risco. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entrou no conflito, houve um esforço de mobilização nacional. Documentos antigos foram revisados, buscando-se informações sobre cidadãos. Foi nesse contexto que um funcionário do cartório de Paraty encontrou, arquivada em uma caixa de documentos diversos, uma certidão de casamento. Era o registro do matrimônio entre Maria Angélica dos Santos e Teodósio de Souza Pinto, realizado em São Paulo em 1923. O funcionário notou algo estranho.
A data de nascimento declarada por Maria Angélica não correspondia à que constava em outros documentos. Havia uma diferença de 8 anos. Ela se apresentara como mais jovem do que realmente era. O funcionário fez uma anotação marginal no documento e o devolveu ao arquivo. Nada mais foi feito. A guerra exigia atenção. Discrepâncias em documentos antigos não eram prioridade. Mas aquela pequena descoberta confirmava algo que alguns já suspeitavam, que Maria Angélica construíra sua nova identidade com cuidado, que falsificara ou alterara documentos, que apagara rastros de sua vida anterior, que o casamento com o barão não fora resultado de romance, mas de planejamento meticuloso. Ela precisava de recursos, de proteção social, de uma posição que a colocasse acima de suspeitas, e encontrou tudo isso em um homem idoso, sem herdeiros diretos, cuja saúde frágil garantia que ela logo seria viúva. Há quem se pergunte se o barão sabia. Se em algum momento durante os 5 anos de casamento ele descobriu quem realmente era sua esposa. O testamento, com suas cláusulas restritivas, sugere que algo o preocupava. Que ele queria garantir que, mesmo após sua morte, Maria Angélica permanecesse sob algum tipo de controle. Mas ele nunca revelou suas suspeitas a ninguém, nunca procurou autoridades, talvez por vergonha, talvez por medo, talvez porque, no fundo, preferisse não saber a verdade completa. O médico que atestou a morte do barão, Dr. Oliveira, faleceu em 1938. Não deixou anotações detalhadas sobre o caso. A causa da morte foi registrada como insuficiência cardíaca, comum em homens de sua idade. Mas em conversa informal com colegas anos antes, Dr. Oliveira mencionou que havia algo estranho nas circunstâncias. Que o barão, embora doente, parecia estar se recuperando nas semanas anteriores à morte. Que o declínio súbito não se encaixava no padrão esperado, mas sem uma autópsia, que a família não autorizou, não havia como confirmar suspeitas. A possibilidade de que Maria Angélica tenha apressado a morte do marido é algo que alguns consideraram. Mas, novamente, sem provas, permanece no reino da especulação. O que é certo é que ela se beneficiou enormemente da morte dele e que, durante os 7 anos seguintes, viveu confortavelmente em Paraty, mantendo a imagem de viúva devota e caridosa. As distribuições semanais que ela realizava serviam a múltiplos propósitos. Reforçavam sua reputação, mantinham-na em contato com a comunidade e permitiam que ela observasse crianças vulneráveis. O caderno preto, segundo os poucos que o viram, continha anotações não apenas sobre procedimentos passados, mas também sobre potenciais sujeitos futuros. Listas de nomes, idades, características físicas, condições familiares. Era um sistema de seleção, frio, metódico, profundamente perturbador. Dona Isaura, quando questionada se a baronesa alguma vez tentara algo com sua filha Terezinha, respondeu que não tinha certeza. Que houve momentos estranhos, perguntas incomuns, olhares prolongados, mas nada concreto, nada que pudesse ser apontado como ameaça clara. Ela disse que, após a prisão da baronesa, teve pesadelos durante meses. Sonhava que voltava ao solar dos ipês, que a porta da sala de distribuição estava trancada, que vozes infantis vinham de dentro, que ela tentava abrir, mas não conseguia. Acordava suando, o coração disparado. Outras mulheres que frequentavam as distribuições relataram experiências similares. Uma sensação de desconforto que não sabiam explicar na época. Uma intuição de que algo estava errado, mas a necessidade falava mais alto. Precisavam da ajuda. Não podiam se dar ao luxo de questionar a benfeitora, e a baronesa era cuidadosa. Nunca ameaçava abertamente. Nunca demonstrava interesse explícito demais. Mantinha distância, mantinha controle. É provável que, se o padre Sebastião não tivesse recebido aquela carta de Santos, se os registros de Guaratinguetá não tivessem sido encontrados por acaso, Maria Angélica teria continuado sua vida tranquilamente.
Teria morrido de causas naturais, anos depois. Teria sido enterrada com honras. Teria sido lembrada como exemplo de caridade. E seus segredos teriam permanecido enterrados. Mas o acaso ou a providência, dependendo da perspectiva, interveio. A verdade, ou pelo menos parte dela, veio à tona. O padre Sebastião, em carta ao Monsenhor Ataíde, escrita pouco antes de deixar Paraty, refletiu sobre isso. Ele disse que havia aprendido algo fundamental com o caso, que o mal não é sempre barulhento, que não anuncia sua presença, que pode viver tranquilamente entre nós, escondido atrás de sorrisos e boas ações, que devemos estar atentos não apenas aos atos, mas às inconsistências, às perguntas não respondidas, aos silêncios que duram tempo demais. Ele disse que, como pastor, sua responsabilidade não era apenas cuidar das almas de seus fiéis, mas também protegê-los dos lobos disfarçados. A igreja de Santa Rita, onde o padre Sebastião serviu durante aqueles anos turbulentos, guarda até hoje um pequeno memorial. Não é dedicado explicitamente às vítimas da baronesa. Oficialmente, é um memorial para crianças falecidas sem registro. Uma placa simples, de bronze, instalada em 1952, lista nomes de crianças cujas mortes foram documentadas em registros paroquiais ao longo de décadas. Entre esses nomes, alguém incluiu 3: Ana, Bernardo e Clara dos Santos. As datas de nascimento correspondem aos registros de Guaratinguetá. As datas de morte são listadas como desconhecidas. Foi uma forma discreta de dar reconhecimento. De dizer que, embora seus destinos exatos nunca fossem conhecidos, elas não foram completamente esquecidas. Que alguém se importou o suficiente para gravar seus nomes em metal, para garantir que, enquanto aquela placa existir, elas existirão também. Dona Isaura, quando viu a placa pela primeira vez, chorou. Não conheceu aquelas crianças, nunca soube suas histórias, mas sabia o que representavam. Sabiam que poderia ter sido sua filha, que em outro contexto, em outras circunstâncias, ela mesma poderia ter confiado Terezinha aos cuidados da baronesa, e que nunca mais a teria visto. A comunidade de Paraty, ao longo dos anos, processou o trauma coletivo de formas diversas. Alguns queriam falar sobre o caso, queriam entender, queriam garantir que nada similar acontecesse novamente. Outros preferiam esquecer, preferiam fingir que nunca aconteceu, que era uma mancha na história da cidade que deveria ser apagada. Essas tensões geraram divisões. Famílias que antes eram próximas se afastaram. Amizades terminaram. A baronesa, mesmo morta, mesmo exposta, continuava causando dano. O terreno onde ficava o solar dos ipês mudou de mãos várias vezes ao longo das décadas. Cada novo proprietário tinha planos diferentes. O armazém deu lugar a residências. As residências foram demolidas para dar lugar a um pequeno comércio. O comércio fechou. O terreno ficou vazio por anos. Em 1975, foi adquirido pela prefeitura e transformado em uma praça pública. Hoje, crianças brincam ali, famílias fazem piqueniques, turistas tiram fotos. Ninguém menciona o que aquele lugar já foi. Ninguém sabe. As placas informativas falam sobre a arquitetura colonial de Paraty, sobre a importância histórica da cidade. Não há menção à baronesa. Não há menção aos horrores que aconteceram ali. É uma forma de apagamento, mas também é uma forma de redenção. O lugar foi purificado pelo tempo, pelo uso coletivo, pela vida que agora acontece ali. Ou talvez não. Talvez as sombras permaneçam, invisíveis, mas presentes. Há uma última peça dessa história que merece ser mencionada. Em 1964, pouco antes de deixar Paraty, o padre Sebastião recebeu uma carta anônima. Não tinha remetente, não tinha assinatura, a caligrafia era cuidadosa, feminina. A carta dizia o seguinte: Padre, o Senhor procurou a verdade e a encontrou, mas não encontrou tudo. Há coisas que ainda dormem.
Há lugares que nunca foram explorados completamente. A fazenda em Guaratinguetá, o terreno atrás do celeiro, 3 metros abaixo. Se o senhor realmente quer saber, é lá que deve procurar. Mas pergunte-se se vale a pena, se os mortos devem ser perturbados, se o conhecimento sempre traz paz. Eu não assino esta carta porque não quero ser encontrada, porque sei coisas que preferia não saber, porque vi coisas que não posso esquecer, e porque, se o senhor for atrás, vai descobrir que o abismo é mais fundo do que imaginou. O padre Sebastião leu a carta 3 vezes, debateu consigo mesmo durante dias. Finalmente, decidiu não agir. Não enviou a carta para autoridades. Não tentou investigar a fazenda Santa Ângela. Simplesmente guardou a carta em seu missal e, quando deixou Paraty, levou-a consigo. Anos depois, em Minas Gerais, em uma noite de insônia, ele queimou a carta. Viu o papel se transformar em cinzas e sentiu, pela primeira vez em anos, um alívio pequeno. Havia coisas que não precisavam ser descobertas. Havia segredos que podiam permanecer enterrados. Havia perguntas que não precisavam de resposta. A fazenda Santa Ângela, demolida em 1922, nunca mais foi construída. O terreno permanece vazio até hoje. Propriedade particular, cercada, com uma placa desbotada que diz "Proibido entrar". Moradores da região evitam o local. Dizem que não cresce nada ali, que a terra é estéril, que, em certas noites, quando o vento sopra de determinada direção, é possível ouvir sons, não palavras, não canções, apenas sons, como suspiros, como sussurros, como o choro abafado de uma criança que chora sozinha, em um lugar escuro, sabendo que ninguém virá. Mas isso, claro, são apenas histórias, lendas, superstições de pessoas simples. Não há evidências, não há documentos, não há provas, apenas relatos, apenas memórias, apenas sombras que se recusam a desaparecer completamente.